aí, turma, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui do Quem Podcast. Eu estou ao lado de um cara. Olha o seguinte, o cara fez gol no Real Madrid lá na Espanha, jogou contra o Barcelona, empatou 2-2 lá no Camp Nou, fez sucesso no Goiás, no Flamengo, no Santos e aqui no Fortaleza. Ainda jogou no México, ficou rico lá pelo Catar, na Arábia, não sei, na Coreia. Que alegria, satisfação enorme, Lúcio. Como é que você tá? Posso chamar Lúcio Bala ou Lúcio? Fica à vontade, Lúcio Bala, fica à vontade. Antes eu não gostava muito do Bala, né? Achava pejorativo, mas já acostumei, então tá tranquilo. Campos, é um prazer imenso estar aqui no blog do Campos, no seu programa. E vamos falar um pouco aí da minha história, né? Sem dúvida. Que você já começou a história. explanar aí. Pô, tem muita coisa legal para contar, temos aí lembranças ótimas, né? E é um prazer muito grande estar aqui com você. Claro que nós vamos falar do Fortaleza, obviamente, do futebol cearense, porque o Lúcio jogou no Fortaleza, jogou no Ceará. Pouca gente lembra, até quero que ele me explique. Porque ele é campeão cearense pelo Fortaleza em 2008 e depois sai. Mas a gente fala já, porque, pô, o cara foi revelação em 96 do Campeonato Brasileiro, seleção do campeonato e vai jogar com o Romário. Mas antes dele jogar no Romário, eu queria saber como foi essa transação. E que você falasse, obviamente, daquele Goiás espetacular, Alex Dias, Bill, pô, vocês vão ali na semifinal, perdem pro Grêmio. O Grêmio parece ser um sapato pra você, né? Engraçado, né? Então, porque o Grêmio é um dos clubes que eu mais fiz gols na minha carreira. Se você for pegar os números assim, fiz muitos gols contra o Grêmio, mas sempre me atrapalhou. Porque sempre teve uma equipe muito boa, né? Claro. Aquele time do Goiás, a nossa equipe era formada com jogadores experientes e a maioria do grupo era da base. Subimos e todos aqueles jogadores ali se destacaram, né? Reidner, Romeu, Ronildo, lateral esquerdo. Augusto veio do Pires do Rio já um pouco mais experiente, junto com o Chaveirinho também. Mas a galera da base, Túlio, volante, Túlio Guerreiro. Verdade. O Alex Dias veio do Remo também, já era um jogador que estava iniciando a carreira, mas não é da base. O Dio da base subiu comigo, o Dio subiu comigo. Então tinha uma equipe de jogadores da base, e tinha o Richard zagueiro. Tinha uma galera muito grande que todos se destacaram depois de jogarem em grandes clubes também, além do Goiás ser um gigante clube, né? Um clube gigante que eu acho. É o maior do Centro-Oeste. Eu desde pequeno sempre sonhei em jogar no Goiás e realizei esse sonho. E depois daquela campanha maravilhosa, né, que nós fizemos no Brasileirão, acabei sendo negociado aí com o Flamengo. Mas antes teve uma negociação, queria que você falasse que teve uma conversa aí do governador, da Corunha. Fala aí, é verdade mesmo o governador? Acho que era o Marconi Perillo, talvez, naquela época. Né? Marconi Perillo. Assim, quando eu me destaquei, né, eu fui revelação, como você falou, fui revelação do Campeonato Brasileiro, fui seleção dos melhores, numa seleção onde tinha Rodrigo Fábio, tinha Djalminha, Luiz, grandes jogadores. Aquela safra ali era sensacional naquele ano. E eu tive proposta dos grandes do Brasil todos, na mesa do Goiás. E tive do La Corunha, que queria me contratar para substituir o Rivaldo, que estava indo para o Barcelona. É uma proposta muito boa, né? É uma proposta até superior à do Flamengo, porque eu ia receber em dólar lá. Então, quando eu cheguei na mesa lá para conversar com a diretoria do Goiás e do Flamengo, que era Michel Acef, Kleber Leite, Plínio Serpa Pinto, juntamente com o seu Ailê, que era o presidente do Goiás, a diretoria do Goiás, tava lá o governador do Goiás, junto, na negociação. E o Goiás tinha uma forma de que era conhecido, não gostava muito de negociar seus jogadores. E eu tinha esse medo de eles fazerem isso comigo, né? E eu cheguei conversei com o seu Ailê, seu Fernando Ailê, que tá o histórico do Goiás, né? Que hoje já não está mais entre nós. Ele falou: meu filho, eu vou te ajudar. E aí, por influência do governador, eu também flamenguista, sou flamenguista, todo mundo sabe disso. E realizar o sonho de jogar no Clube do Coração, então eu meio que deixei de lado a proposta aí do La Corunha, juntamente com o meu empresário da época. E acabamos indo pro Flamengo. Pô, tinha o Romário, Sávio, pô. Eu cheguei no Flamengo de estrelas, né? Tinha grandes jogadores. E eu, aquele garoto vindo ali do interior, já fui constatar logo com o Júnior Baiano. Estava sendo convocado para a seleção. Isso. Hoje é um grande amigo meu, me ajudou muito quando eu cheguei. Eu tomei um susto quando eu cheguei na pré-temporada e me colocaram no quarto com ele. Eu sempre gostei muito de música, tava, a Rocha. Isso, a Rocha, pagode. Naquela época eu tocava muito. Eu sempre gostei muito de sertanejo. E naquela época tinha muito aquelas músicas da Bahia que tava estourado, swingueira, né? Isso, e ele na Bahia a gente acabou fazendo uma grande amizade ali, mas eu falei, caramba, eu tô concentrado com o Júnior Baiano e tal. E tinha Romário no time, o Sávio, muitos outros, Juan que estava começando, Luiz Alberto, Atisson,
que depois acabamos indo junto pro Santos. E ali foi uma mudança muito grande e foi um aprendizado muito grande também, né? Eu jogar com esses grandes jogadores aí. O Romário, eu via ele jogando, sendo campeão mundial, jogando. Eu jogava videogame com ele, depois eu tava jogando com o cara. São coisas que só o futebol faz, né? Cara, mas lá no Flamengo você tem assim, uma atuação destacada. Até porque você vai para a final da Copa do Brasil lá. Inclusive você faz gol contra o Grêmio lá. Queria que você falasse um pouco, porque a gente sabe, né? O Flamengo é uma pressão absurda, né? E eu acho que você sentiu muito isso, né, Lúcio? Você tá no Goiás, nada contra, obviamente, mas a diferença do Goiás pro Flamengo... Não, totalmente diferente. Mas assim, me ajudou muito, porque quando eu cheguei, eu comecei jogando bem. A gente começou o torneio Rio São Paulo, que a gente foi vice, o finado Zé Carlos tomou um gol do Juari, assim, meio que foi um peru, né? Que a gente tava ganhando o jogo, eu sofri o pênalti, o Romário bateu o pênalti, sofri o pênalti do Ronaldão, o Romário bateu o pênalti. Nós estávamos ganhando 2-1 o jogo, e aconteceu aquela falha e a gente perdeu aquela final. Mas assim, eu comecei bem, fiz bastantes gols. Naquela temporada eu fiquei atrás só do Romário e do Sábio, eu fiz 19 gols na temporada. Um número altíssimo. Só que naquela época o pessoal não tinha tanta paciência, né? E nós chegamos na final da Copa do Brasil e não ganhamos. Entrei no jogo, fiz o gol, fiz um grande jogo. Teve alguns lances ali que era para o Otacílio ser expulso, fez 2 faltas em mim, tomou amarelo na primeira, na segunda eu dei uma cavadinha por cima do corpo dele, ele deu o carrinho e me acertou e o juiz não deu vermelho. Mas tomamos aquele gol ali no finalzinho e acabamos perdendo aquele título. E ficou essa parada assim, pô, o Lúcio não ganhou um campeonato importante no Flamengo, ganhamos títulos regionais, fui bicampeão carioca, ganhamos alguns torneios, mas assim, Copa dos Campeões Mundiais, onde eu fui destaque juntamente com o Iranildo, participando até do gol da final, no final da final eu chutei, o Iranildo fez no rebote, bati cruzado, ele fez. Então faltou esse título que era a Copa do Brasil, que ia mudar tudo. Até para você ver, até hoje a torcida lembra, sempre fala, sempre posta gols, fiz bastante gols, muitos gols pelo Flamengo. Tem no YouTube lá, mais de, acho que 11 ou 15 minutos só de gols e lances pelo Flamengo. Mas assim, faltou esse título, que foi onde eu entrei, fiz gol e acabou não dando certo. Mas assim, fica uma coisa legal porque mesmo não conquistando esse título, tem uma parte da imprensa do Rio, uma parte da torcida que, o Lúcio não foi bem aqui. Mas se você for comparar em números, meus números foram gigantescos, foram altíssimos. Lúcio, por ter vindo do Goiás e não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas por ser negro, você acha que a paciência era menor com você? Por exemplo, o que a gente vê aqui com alguns jogadores com o Flamengo, o próprio Cebolinha, cearense e tal, paciência com ele foi cracaço, mas deram paciência porque sabia da qualidade dele. Todo mundo sabia da sua qualidade naquela época. Você acha que faltou mais paciência com você? Faltou porque eu fiquei uma temporada fazendo bastante gols, não conquistando título importante, como eu falei anteriormente, mas nós chegamos bem nos campeonatos, só não ganhávamos, e eu fiz bastante gols. Eu fiquei só um ano. Tanto é que eu fui para o Santos e posteriormente estava para ser convocado para a Seleção Brasileira, para ser negociado com o Real Madrid. O Flamengo teve 2 propostas, e quando eu estava lá, teve do Milan. Na época, dessa proposta do tive uma proposta do Milan de 12 milhões e do Real Madrid de 10. O Milan era para substituir o Jorge Weah. O Jorge Weah estava encerrando a carreira, se aposentando, e o Milan veio atrás, características, jogador de meia, velocidade e tal, veio atrás da minha contratação, e o Flamengo não liberou. O Kleber Leite me tinha como filho e sempre me defendendo. O Plínio Serpa Pinto e o Michel Acef eram os outros diretores que queriam negociar, porque eles me compraram por 4 milhões. Eles estavam me negociando por 12. Entendeu? Era um lucro muito grande em cima. Futebol é negócio, claro. Principalmente para a diretoria. E o Real Madrid ofereceu um pouco menos, mas pediu a preferência de compra. Assinou um contrato de preferência de compra com o Flamengo, não foi comigo. Eu acabei indo pro Santos e aconteceu a lesão. Mas eu acho que faltou paciência, porque assim, eu sou aquele tipo de pessoa que eu quero ser querido no lugar. Se me tratar bem naquele lugar, eu acho que todo mundo é assim. Se você não é tratado bem no lugar, se você vê que a pessoa não te quer ali, por que você vai ficar ali? E eu sentia uma parte ali que não me queria ali, mas eu como flamenguista, eu falei assim, eu quero arrebentar aqui, se me derem a oportunidade, eu quero dar a volta por cima, porque quero conquistar títulos importantes, porque eu estou vestindo o clube do meu coração, o clube que desde pequeno, vendo o Zico jogar, o meu maior ídolo no futebol é o Zico. Tive o prazer de conhecer, e são coisas que acontecem que me chama pelo nome quando me vê, então isso é gratificante. Então faltou isso, acho que faltou paciência. O próprio Cebolinha, o Michael
Sim, demorou muito. exatamente. Demorou Que muito a se coincidência, foi do encaixar. Goiás, né? E do Goiás também foi. Somos 3 jogadores de revelação. Eu fui o primeiro pelo Goiás. Aí depois foi o Eric, que está no Japão, que foi pro Palmeiras, e o Michael. Somos 3. Eu fui o primeiro que comecei ali como revelação. Então, tiveram muita paciência. Outro jogador, Vitinho, ficou quanto tempo lá, né? Conquistou grandes títulos, mas assim, até nem conversei, mas ficou muito tempo. Eu fiquei 1 ano. Aí eu voltei em 2000, fui campeão carioca, participei do gol na final, assistência pro Beto, entrando em todos os jogos, sendo destaque nos jogos, quando eu entrava, indo bem pra caramba. E achei que fosse continuar, né? E o Flamengo acabou me negociando. Então, eu acho que se tivesse tido um pouquinho de paciência, porque eu sempre fui aquele cara que sempre... a torcida pode reclamar que eu não ganhei título importante, mas eu sempre me dediquei. Se você for acompanhar, tem muitos jogos do Flamengo da minha época no YouTube, você vai ver que eu voltava para marcar, eu ajudava na marcação, eu jogava de meio, eu jogava fazia os lados ali. Você não só fazia gols, Lúcio, como você dava assistência. E tem aquele que você falou em Real Madrid, mas eu tenho que lembrar o famoso 3-0 em cima do Real Madrid lá pelo torneio de maior. Vocês sabem, velho. Pô, que jogaço então, aquele ali. Aqueles jogos ali foi contra o Real Madrid, tivemos um jogo contra o Valência também, onde eu me destaquei. Esse jogo do Real Madrid, eu e o Sávio, nós jogamos muito, muito. Eles falam muito, o Sávio acabou com o Real Madrid, porque o Sávio acabou indo para o Real Madrid. Eu não fui porque não houve a negociação, o Flamengo não aceitou a negociação. E, eu lembro que naquele jogo eu fiz o gol, no passe do Gilberto, dei assistência para o Sávio, para o pênalti do Sávio, dei uma assistência para o Renato Gaúcho, que ele perdeu o gol e o Maurinho fez o gol numa condição boa ali, mas o juiz deu impedimento, o Maurinho não estava impedido. O segundo gol, o Maurinho ia fazer o segundo gol, que ele tinha feito o primeiro. Sem falar no drible, caneta, eu dei caneta, amarrisca, eu judiei dos caras. Eu tenho os melhores momentos até no meu Instagram, a galera quiser ver depois. E esse jogo ficou marcado, né, os 3-0, porque o Real Madrid tinha sido campeão da Champions e vinha com um time sensacional. Raul, Roberto Carlos, o goleiro lá, o Iê Fernando Hierro, o goleiro Canizares, Clarence Seedorf. Era um timaço. E Michel Salgado. Essa equipe que tinha sido campeão da Champions, o Sanches, volante, que eu tenho até a camisa dele lá guardada, vou pôr no quadro. Caraca, achei que tinha perdido a camisa, você acredita, Kempis? E o meu cunhado me mandou, falou assim, eles me chamam de Neguinho, minha família, né? Tineguinho, sobrinho Neguinho. Ei, Neguinho, você não vai levar suas camisas não? Aí mandou a foto da camisa do Real Madrid, eu falei, Batista, meu cunhado, eu achei que eu tinha perdido essa camisa. Obrigado, guarda ela aí. Eu achei que tinha perdido. Porque fica um pouco eu não trouxe para cá, para Fortaleza ainda. Fica na casa da minha irmã, né? Que meu cunhado viu as camisas, e na casa da minha filha. Umas coleções que eu tenho. Então eu vou trazer agora, em julho agora, eu já trago e vou pôr nos quadros aí. Porque são recordações. E ainda mais esse jogo que ficou na história, né? Todo mundo só lembra desse jogo. Esse jogo foi Quando fala Flamengo, só lembra desse jogo. Muitos falam que o Sávio foi dali que o Sávio. Esse jogo que parece que o Real Madrid disse que foi. Viu, na verdade, viu você e ele, e acabou levando o Sávio depois. Era para ir. Eu e ele. Aí o que acontece? Aí a gente jogou contra o Valência, que eu também... O Sávio fez 2 gols, fez 3 gols no jogo. Ganhamos 3-0, 3-1, que acho que o Romário fez o primeiro, o Romário estava no Valência, até se machucou e saiu do jogo. Eu driblei, eu recebi do Iranildo por dentro, dominei na frente do zagueiro, o zagueiro me derrubou. Eu fiquei caído, aí a bola sobrou assim, o Sávio veio de trás, driblou o goleiro, e o Zubizarreta até. Driblou o goleiro e fez o gol. Eu assistindo ele fazer o gol aqui, ó, tem um vídeo, eu assistindo caído. E o segundo, eu roubo a bola antes do meio campo, disparo com a bola pela esquerda, e o Sávio por dentro, aí eu levo a bola, levo pro pé direito para dentro e dou uma chapada pro Sávio, o Sávio dribla o zagueiro e chuta na gaveta. Ele fez os 2 gols com assistência minha e outra do Irenildo. Então aquele jogo ali também foi o jogo que eles ficaram encantados com o Sávio e tal. Ainda teve a Copa Centenário lá no Minas Gerais, foi. Vocês enfrentaram o Benfica, foi. Você também fez gol. Foi, fiz gol do Benfica, naquele jogo do Benfica foram 5 gols, eu participei de 4. Sofri o pênalti, que não sei quem bateu o pênalti, não me lembro. Eu sei que tem um gol do Atício. Não, foi o Fábio Baiano fez, que eu dei uma... Eu fiz um, sofri o pênalti. O do Iranildo, que o Iranildo fez no rebate do goleiro, eu driblei o zagueiro e bati cruzado, sobrou no pé dele, ele só empurrou pro gol. E o outro Fábio Baiano passou, eu dei um passo que ele passa por elevação, só enfiou o pé embaixo da bola assim, aí o Fábio Baiano pegou de primeira. A gente ganhou o jogo e eu participei desses gols. Ou seja, e fiz muitos gols históricos ali, né? Gols importantes, Gols marcantes. Fiz um dos gols mais bonitos da minha carreira também contra o Olímpia do Paraguai, pelo Flamengo. Arranquei do meio campo, driblei o Tabarelli, que está jogando no Grêmio, goleiro. Sim. Arranquei, driblei ele 2 vezes, dei uma cavadinha fora da área, ele voltou para recuperar, eu fiz que chutei, puxa, ele passou direto e eu fiz gol, a gente ganhou de 1-0 lá. Eu fiz muitos gols importantes pelo Flamengo, assim, sendo destaque, teve jogos que eu fiz 2 gols seguidos, assim, várias vezes.
E você jogou com algumas estrelas, né? Renato Gaúcho, Sávio, Sim, Romário, sim, né, tem cara? umas histórias legais com o Romário, com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho, quando chegou no Flamengo, ele já estava meio que parando, com o joelho machucado. Ele uma força incrível, uma força impressionante que aquele cara tinha jogando. Eu já era fã porque eu assistia, sou flamenguês desde pequeno. E eu joguei com ele e eu vi a força que ele tinha. E ele falava assim pra mim: Você tem empresário, Lúcio? Você tem empresário? Acho que ele já queria trabalhar comigo, sabe? E acabou que ele seguiu a carreira de treinador depois e eu já tinha parado de jogar. E acabamos jogando aquele jogo aqui, Fortaleza 4-2. Ele era o treinador do Isso, Vasco. é treinador do Vasco, Que eu exatamente. fiz aquele jogo que também que a torcida do Fortaleza só lembra desse jogo. É. E aquele gol contra o Vasco, aquele gol, você fala isso. Aquilo Então, essa época do Flamengo, essa convivência com esses jogadores me ensinou muito, né? Romário, histórias engraçadas do Romário, que ele um dia que ia poupar alguns jogadores do nosso time lá, porque a molecada, a gente tá jogando muitos jogos, que a gente acabou de falar em off aqui, né? Que hoje em dia os caras jogam alguns jogos e tem que descansar, que tá cansado. Não A consegue gente jogar joga, 2 jogos por semana, não é, consegue. Naquele tempo, jogava, era 3 jogos por semana e viajava, descansava no hotel, ia pro jogo de novo. Não tinha isso. E dava resultado. exatamente. E a gente tava jogando muitos jogos e o preparador físico, o fisiologista falaram assim, ó, a gente vai ter que poupar alguns jogadores. Aí o treino lá na Gávea, sentou todo mundo, o Romário sempre sentava na bola. Ele sentou na bola, já contei essa história em outras entrevistas que eu dei. Aí o Romário falou assim, aí todo mundo, o treinador falou, ó, vamos poupar alguns jogadores aí o preparador físico falou os nomes. Começou, o Romário sentado na bola, né? Aí começou a falar, vamos poupar o Evandro Chaveirinho, novo pra caramba, o Evandro tinha 26 anos, eu acho. Vamos poupar o Evandro Chaveirinho, vamos poupar o Atício, 21 anos, Atício. Vamos poupar o Atício. Aí foi falando o nome dos jogadores, aí o Romário, como é que é? Poupar esses meninos aí? O Romário tinha 33, 34 anos. Eu tô cansado, não vou jogar. Eu tô cansado. E era um jogo no interior. E ele doido pra jogar, pra fazer gol, né? Pra ser artilheiro do campeonato. Aí beleza, vamos treinar. Ficou todo mundo calado assim, o Cleberley, todo mundo, vamos treinar. Bateu o palmo assim, vamos treinar. Aí depois do treino era no sábado, né? Aí depois do treino tinha a escalação lá, a convocação pro jogo. Ninguém foi poupado. Foi todo mundo pro jogo. Esqueceram, porque o Romário tinha muita moral, né? O que ele falava ali. Moral, né? O que ele falava ali. Ele falava assim, ó, não se preocupe que eu não gosto de treinar. Façam a parte de vocês. Porque assim, não é que ele não gostava de treinar. Ele fazia só o específico dele ali. Aqueles tiro curto, ele ficava na bike, dando aqueles treinos de tiro curto, porque ele sabia que era o que ele precisava no jogo. E o que ele treinava muito? Quando era coletivo, ele treinava, porque ele gostava do jogo, e finalização. E depois do treino, a gente ficava lá sentado assim, ó, vendo ele treinar, finalizar. Cara, era impressionante. Eu nunca vi o Romário chutar uma bola por cima da trave. E se você for ver os vídeos dele, você não vê. As bolas do Romário eram tudo assim, ó, pra baixo. Assim, cara, era impressionante. Outro nível. Outro Lúcio, nível. depois do Flamengo, você vai pro Santos e você consegue também um status. Você é campeão da Conmebol, a famosa Batalha de Rosário. Isso. Você faz o primeiro jogo, inclusive, né? Você é um dos Eu destaques fui da um dos equipe, melhores né? em campo daquele jogo. 1-0 o Aham. jogo difícil. Conta um pouco como foi o Santos, porque você fez uma dupla de sucesso com o Viola. Isso. Tinha o Arecizábal, tinha Arecizábal. o Alessandro, o Cambalhota, é. Isso, exatamente. O Santos, você tem Nós boas o recordações, Santos né? inclusive, eu sou muito grato ao Santos, porque quando eu me lesionei lá, que eu vou chegar lá, né, eles renovaram comigo para eu me recuperar. mesmo? Eu estava de empréstimo do Flamengo, eles renovaram para fazer a minha recuperação. O Santos foi sensacional, tenho gratidão demais. E sem falar no título, né, que a gente ganhou. Aquela Batalha de Rosário, eu fiz o primeiro jogo, fui o melhor em campo. 1-0, gol do Cláudio Almiro. Foi o gol do Cláudio Almiro. O que aconteceu? E teve um pênalti que eu pedi para bater, que eu estava confiando no foi. jogo, e o Narciso, Acabou que era o capitão, batendo. acabou batendo e perdendo o pênalti. E o que aconteceu ali, numa terça, eu joguei o primeiro jogo, não me lembro, foi no final de semana, no sábado ou domingo, esse jogo, primeiro da final contra o Rosário Central. E no segundo jogo, antes do segundo jogo da final, que foi a Batalha de Rosário, teve um jogo entre América Mineiro 3-3. e Santos, onde o Dutra era do Santos, que estava emprestado para o América, o lateral esquerdo, que acabou me lesionando no lance sem maldade. Foi uma bola que eu cruzei, bateu no zagueiro, voltou. Quando ela quicou, eu dominei no peito, a bola subiu, eu fui cruzar essa bola no alto e o Dutra deu um carrinho. Assim, ele foi um pouco imprudente, mas não foi maldoso. E caiu o meu corpo e o corpo dele junto, no peso só da minha perna, e meu tornozelo virou, e rompi os ligamentos do tornozelo. Ali eu já estava prestes a ser convocado, que a convocação ia ser na quinta-feira, eu estava, como você falou, da dupla com o Viola. A gente vinha muito bem no brasileiro, o Viola artilheiro do brasileiro. Semifinal, o Santos só perde a semifinal pro Corinthians. Ali, Isso, time embalado. e teve uma comemoração que eu fui,
E eu não tinha noção tanto que a torcida do Santos gosta de mim. E teve uma comemoração lá do título da Conmebol, nós fomos convidados, e eu fui. E quando eu cheguei lá, a torcida começou a cantar, e todos que falavam para mim, Lúcio, se você não se machuca, a gente ia ser campeão brasileiro. A torcida tem isso. Comenta no meu Instagram quando eu posto alguma coisa do Santos. E eles falam, a gente ia ser campeão brasileiro. Você saiu do time, quebrou a engrenagem. Porque o Robson Leite chegou, grande jogador também, mas ele até enturmar, até entrosar, quer dizer, demorou um pouquinho. E o campeonato era muito imediato, já chegou ali nas quartas, que aquele tempo não era ponto corrido ainda. E acabamos saindo pro Corinthians. Eu estava no estádio assistindo, estava lesionado. Foi um momento muito difícil da minha carreira, aquela lesão, porque frustrou muita coisa, frustrou o sonho de ser convocado, frustrou a vontade de jogar no Real Madrid. E foi um momento muito pessoal meu. Foi quando eu machuquei, minha mãe foi internada. E nessa época, e logo depois ela faleceu. Então foi um momento difícil, foi um momento dificílimo da minha vida por causa disso. Eu acabei, tem uma foto minha com o Pelé, se você ver, eu tenho no meu Instagram, se a galera ver, eu tô bem magrinho, eu já sou magro, mas aquela ali eu tava só assim, só o osso mesmo, muito magro, porque eu queria desistir, eu queria largar, porque eu perdi a minha mãe, e no momento mais difícil da minha carreira, sonhos frustrados. E naquela época eu não tinha tanto o trabalho de psicólogo como tem hoje, que é muito importante. Às vezes as pessoas falam que é frescura, mas não é. A maior doença que nós estamos tendo hoje é a da mente, porque é muita pressão, ainda mais jogador. E acabou que me prejudicou e eu fiquei muito triste com isso. Mas assim, graças a Deus e ao Luiz Alberto Rosan, que eu acho que ele voltou para o Santos, o fisioterapeuta, ao Aristizábal, que estava lesionado comigo lá e conversava muito comigo, porque hoje eles eram meus psicólogos. E teve um cara que quase ninguém conhece, que estava trabalhando lá, ele estava treinando a molecada e fez uma artroscopia no joelho, o Rei Pelé, cara. Você acredita que eu convivi com o Rei Pelé nesse momento de recuperação? Porque ele estava treinando a base do Santos e fez uma artroscopia no joelho. E estava tratando com a gente, e conviveu com a gente, ele só falava de música. Eu tive esses privilégios, cara, que poucas pessoas têm, de conviver com essas pessoas. E num momento difícil da minha vida, a gente ficava na maca, as macas são uma do lado da outra, e ele ficava lá falando só de música, não falava de futebol. Mas, eu fiz essa música, eu fui compositor dessa música, eu tinha um pseudônimo que fala, né? Para não aparecer o nome dele. Que era muito engraçado, assim. Então foi um momento de muita dificuldade e um momento que eu tive essa oportunidade, assim, de ter os amigos do meu lado. Minha família me ajudou demais, meus irmãos, meu pai. E isso foi com que fez com que eu conseguisse dar a volta por cima e seguir minha carreira. Porque eu também sabia, eu também sabia que aquilo ali era o único jeito de eu ajudar minha família. Eu falei, cara, eu não posso desistir, minha carreira está começando, eu não tenho nada ainda. E consegui superar. Não desistiu, cara. Isso. Graças a Deus. Meu Deus sabe o que faz. Pô, fala um pouco disso aí, esse sucesso todo seu no Santos, acho que chamou a atenção, como você falou. Fala um pouco aí desse... A proposta era do Real Madrid? Na época eu tinha um pré-contrato com o Real, na verdade o Flamengo tinha, de preferência de compra. Como eu fui para o Santos e estava arrebentando, né? Eu estava arrebentando, então ficou essa... quando eu me lesionei, acabou que tirou tudo isso, porque demorei um ano para voltar, e depois eu voltei até readaptar, pegar ritmo de novo, demorou um pouco. E Lúcio, você falou um tema muito interessante, que é essa parte realmente de terapia. Só quem faz terapia é quem sabe. Eu fiz, então, assim, é algo divino, coisa de Deus mesmo, é um espetáculo. Recomendo todos fazerem, jogadores principalmente, que é uma pressão fora do comando. E eu imagino assim para você, Lúcio, né? Que você era um cara do interior Com Tocantins, certeza. Você enfrentou tantas dificuldades, como você disse, para você ser, querendo ou não, você era o homem financeiro da família, né? Era você que praticamente ajudava todo mundo com o seu futebol. Aí você se lesionar, ter o problema da mãe. Então, assim, como é que fica essa parte mental aí? Então, eu já tinha tido dificuldade no Flamengo, que eu tinha sofrido uma pressão muito grande, essa pressão da imprensa, essa pressão psicológica. E até uma vez o Antônio Lopes, que era treinador do Vasco, ia ter um clássico, aí eles estavam falando lá de jogadores e tal, e o Antônio Lopes falou assim, vocês têm um grande jogador aí e não utilizam, falando de mim. Vocês têm um grande... Sempre as pessoas de fora geralmente valorizam mais do que quem está lá. E naquela época eu sofri uma pressão muito grande, porque teve um momento também que a gente não estava bem no Brasileiro, Flamengo, e cobrança.
E eu aprendi, eu arrumei uma estratégia para me isolar, para não ficar sofrendo. O que acontecia? Quando eu ganhava jogo, eu assistia TV. Quando eu não ganhava, eu fechava tudo, porque eu sabia que iam falar mal e tal. E você não ouvindo, você não vai te prejudicar. E isso é uma forma que hoje você tem ajuda, hoje tem, né? Até porque hoje a pressão é muito grande também por causa das redes sociais, é tudo todo mundo vê tudo muito aberto. E na internet eles acham que pode falar tudo, que tem o sabe tudo, né? Isso. Pessoas que falam coisas sem noção nenhuma. Xingam, ameaçam. Formam opiniões, tentam pôr na tua cabeça. Desculpa, segunda vez que eu faço isso. Tenta pôr na tua cabeça que aquilo ali é certo, tenta pôr na tua cabeça que aquele jogador tá errado, porque ele fez isso ou aquilo, sem ouvir o outro lado. E eles empurram assim, ó. Eu não tô defendendo o Gabigol, mas assim, a parte do Gabigol que tá acontecendo agora. Cara, você abre o Instagram, os grandes canais só falando. Não pode jogar mais, tem não sei o quê. Tipo, pra jogar a torcida contra o cara, a história que o cara tem no clube, o cara usou a camisa, tudo bem, ele errou em usar, mas ele estava dentro da casa dele. Dentro da casa dele. Eu tenho uma coleção, acabei de falar, a gente estava falando em off aqui que eu tenho as coleções de camisa em casa. É natural. Agora, hoje em dia tem que ter muito cuidado, né? Hoje em dia é redobrado, por quê? Porque sempre vai ter uma pessoa maldosa, sempre vai ter alguém olhando, então tem que ter muito cuidado. Mas ele estava na casa dele. Mas eu tô falando assim, da opinião da imprensa, só jogando ali pra tipo, todo mundo falar mal do cara pra todo mundo. E a pressão é muito grande. Hoje, você vê as entrevistas dos jogadores falando que fez tratamento, que fez terapia como você fez, né? Muitos jogadores que melhoraram o seu rendimento depois das terapias. Aí uns vão lá falar, isso é frescura. Não é frescura, é a realidade. Quantas pessoas hoje que nem é atleta, nem são atletas, pessoas normais perdem a vida, né, por depressão, e o trabalho do psicólogo é muito importante. Na vida em geral, você é um jornalista, você fez se sentiu bem. Todos nós temos pressões no nosso dia a dia. A minha esposa fez terapia e ela ama. Sem dúvida. Eu falei, amor, no dia que eu precisar, eu vou fazer. O que eu acho legal é que muita gente fala o seguinte assim, terapia é porque você está passando por algum problema. Quem é que não tem problema, meu amigo? Quem não tiver problema é um felizardo. Todos nós temos problemas. E eu imagino, assim, hoje, obviamente, você falou isso, existe uma pressão absurda mesmo nos jogadores, sem dúvida alguma. Mas isso às vezes também é um círculo vicioso. Alguns alimentam, outros gostam de ser alimentados. E aí começa tudo isso de uma forma que acaba prejudicando, eu acho que ambos os lados. A imprensa que deveria fazer um papel bacana, o torcedor que deveria mais apoiar. Eu estava vendo a entrevista, acho que foi do Cássio, não lembro, ele falando, gente, ao invés de vocês apoiarem, depois do jogo, aí vocês criticam, mas durante o jogo não adianta vocês vaiarem, vocês vão prejudicar, é o próprio time que vocês torcem. Então existe uma pressão muito grande. Isso que você falou, achei interessante, você falou que na sua época, você desligava a televisão. Hoje alguns jogadores vão ter que desligar o celular, cara, porque realmente é uma pressão absurda. O que você abre é um negócio... O que acontece? Muitos jogadores também, igual você falou, eles gostam. Isso tem música. Tem jogador que parece que é jogador de rede social e que prejudica muito. O jogador tem que saber separar uma coisa da outra. Eu sei jogar, eu sei fazer isso. Porque tem páginas que eu sei que se eu for comentar, os caras vão falar um monte de coisa pra mim. Eu não às vezes dá vontade de dar minha opinião, mas eu não dou minha opinião. Eu só comento em algumas páginas que eu sei que eu posso. Eu sei que eu posso. Mas outras não. Grupos de WhatsApp eu comento sobre futebol só em alguns, outros eu não comento. É um ou outro. Porque nem todo mundo entende. E na rede social, deu voz a muitas pessoas sem noção, como eu falei antes. Aí o cara vai lá e fala um monte de merda. Ah, você era ruim, não sei o quê. E pra não ter esse tipo de coisa, eu comento só nos comentários, nos que eu acho que é legal. E tem alguns que eu acompanho, o esporte mesmo eu acompanho, de futebol eu acompanho todas as páginas, gosto de ver. Mas assim, tem algumas coisas que a gente discorda, mas vou guardar pra mim pra não ter problema, né? Porque hoje em dia as pessoas não aceitam opinião contrária, não estão aceitando. Quando você dá uma opinião ali, ela já quer te julgar por causa daquela opinião. Cada um, você tem a sua opinião, eu tenho a minha, cada um tem a sua opinião e tem que ser respeitada, mas eles não estão respeitando. E Lúcio, você falou aí, obviamente, a gente vai voltar aqui outros assuntos, principalmente do Santos, jogou lá no Barcelona, contra o Barcelona, lá no Camp Nou, um 2-2 lá pelo Santos. Eu que sofri a falta, Exatamente, do gol do Anderson. No gol do Anderson. E assim,
Mas, Lúcio, você não acha que há uma geração, essa geração desse ano, dessa época agora, claro, eu não estou querendo dizer aqui, gente, que eu sou saudosista, nem estou querendo dizer que a geração anterior era melhor do que a dessa, ou de que essa é melhor do que a outra. Não é esse o ponto. Mas, nesse momento, Lúcio, a gente vê jogadores mimados de uma forma impressionante. Lúcio, tem jogador que não pega água para beber. Precisa que o roupeiro chegue até ele e dê a água. É um negócio assim absurdo. Então, assim, eu vejo uma geração. Eu estou dando um pequeno exemplo, gente. De jogador profissional. Na base dizem que é pior ainda. Eu vi um depoimento do Alex. Eu vi também esse depoimento. Você viu o depoimento que ele dizendo que não pode mais Dá uma dura no jogador, porque ele vai reclamar do empresário. O empresário vai reclamar pro diretor e vai para ele. Então, Lúcio. Muita frescura. Demais, né? Você percebe isso, né? A gente percebe, a gente vê que o jogador ele se destaca um pouco, ele já, como é muito visado hoje, ele já acha que é jogador, já acha que é craque, não é ainda. A gente viu tantos talentos aí serem desperdiçados por causa disso. E eu já vi o jogador que depende muito, igual você falou, uma água, depois que para, se não tiver uma boa assessoria, ele não vai saber sobreviver, cara. Não vai saber sobreviver. Entendeu? E isso são ensinamentos que vai para a vida. Você tem que aprender a fazer as coisas normais. Porque o futebol, como eu falei, ele não é eterno. Eu estava até falando com o Uber quando eu estava vindo. Me reconheceu, começamos a falar de futebol e tal. E ele estava falando sobre essas coisas. Porque, assim, a carreira do atleta ela é muito curta. Depois você tem uma vida toda. A gente pode parecer velho pro futebol, mas pra vida a gente está começando uma vida. Claro. O jogador para de jogar com 35, com 40. Hoje, né, tá chegando até mais longe. Mas a maioria é esse entre 35 e 40 anos, 35 e 40 anos. E você tem uma vida toda pela frente. Você tem que aprender a se reinventar. Eu estou fazendo um curso de oratória, quero até mandar um abraço para o pessoal da Vox to You, meu professor William, meus amigos do curso, para melhorar a comunicação, porque eu estou me reinventando. Eu sempre sou convidado para dar palestras, e eu quero fazer isso de forma profissional. Falando melhor, fazendo com que as pessoas me entendam, né? Então, hoje não, sempre foi assim. E você tem que seguir a vida, porque senão acontece nas pesquisas aí, no percentual de jogador que passa dificuldade depois que para é muito grande. Demais. Porque não está preparado. E um menino desse aí, ó, se ele não virar um jogador, que ele vai fazer o que da vida? Que ele não consegue nem pegar uma água. Você viu o exemplo do Tony Cross? Ele lava a chuteira dele, ele limpa a chuteira. Vamos dar um exemplo aqui. Tem jogador de base de time grande que não sabe fazer um check-in no aeroporto. Porque quem faz é todo o staff. Não, mas sempre foi assim, infelizmente. Isso não existe. Então, isso que você falou é tão importante. Porque você imagina quando o cara desse parar de jogar. O jogador de futebol, ele é muito mal acostumado por causa disso. É tudo na mão. Na minha época já era assim. E agora mais ainda. Agora tá pior. Na minha época já era assim. Você chega lá, tá tudo arrumadinho. Tudo arrumadinho, chuteira, tudo no seu armário. É legal, mas assim, o pós que pode ser complicado. Depois, eu tenho alguns amigos que pararam e acham que jogam ainda por causa disso. E quando você parar, você vai ter que fazer tudo. Você vai ter que fazer seus corre, você vai ter que tomar de conta da sua empresa. Se você montar uma empresa, se você não montar, você vai ter que ser como os meus amigos, muitos trabalham no futebol, eu não quis ficar no meio, não consegui, na verdade, não é que eu não consegui, e por preferência também, por causa da família, mas você vai ter que aprender a se virar. Total. Você vai ter esse negócio, a vida segue. A gente vê aí exemplos aí, Zé Roberto, né? Sim, um grande palestrante, o Diego Ribas. Estou falando de palestra porque assim, é um ramo que eu tô voltando. Isso, na verdade eu estou voltando porque eu já fiz isso lá em Tocantins, nas escolas, nas prefeituras, mas eu fiz de uma forma meio que amadora. Mas agora eu quero fazer profissional. Eu quero poder ajudar, motivar, não só um garoto, um jogador, mas uma pessoa que quer melhorar no emprego. E eu estou me reinventando por isso. E eu sei que muitos vão precisar disso. Muitos param e falam, caramba, senta ali na cadeira e aí, o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer, né? Então tá tendo os cursos aí do sindicato, né? Que massa, isso. Do Marcos Gaúcho. Isso, quero mandar um abraço pro Marcos Gaúcho também e todos os sindicatos. Tem os cursos da CBF, facilita para alguns ex-jogadores para arrumar emprego, para fazer com bolsa nas faculdades, então isso é muito legal. E quem quer se preparar, tem como se preparar, né? Para fazer o seu trabalho. É isso. Lúcio, voltando aqui um pouco para a gente falar aqui da sua carreira, queria que você falasse um pouco.
Você chega no Fortaleza, você tem um sucesso também grande, né? 2004, 2005 principalmente, que você faz um grande campeonato brasileiro. Pois é, eu estava na Coreia, né? Isso. E Aliás, como foi lá na Coreia? foi uma experiência muito boa. Fui vice-campeão coreano, mas assim, alimentação meio complicada. Você foi com a família? Não, né? Não, na época eu Você ainda namorava, eu ainda não namorava era só. casado, né? E acabou que foi uma experiência maravilhosa. Aprendi muito. Eu fui depois da Copa do Mundo, né? Que o Brasil tinha sido campeão em 2002, eu fui em 2003. Então peguei os gramados sensacionais, né, as concentrações lá. E eu joguei no San Hyundai, que é o clube onde até o Brasil treinou, ficou lá pra jogar. E gramados maravilhosos, mas o futebol era meio aqueles lançamentos, bola longa e tal. E eu jogava de meia, só via a bola passando por cima. Você fala, caramba. E eu não falava inglês. Não desenrolava nada e a gente tinha uma tradutora e eu pedia pra ela falar pro treinador as coisas que eu queria e ela, não pode, isso não pode. E me atrapalhou muito essa parte, mas assim, eu joguei com o Dodô lá, fizemos com o menino do Balão também, que é do Pará, que jogou no Paysandu. O Dodô é ídolo lá, foi ídolo lá, foi artilheiro, sempre craque, grande amigo meu também. E foi uma experiência assim, maravilhosa, aprendi muito. Mas futebolisticamente assim não foi muito bom pra mim, não. Imagina. Aí você volta. Aí como é que foi Aí essa quando proposta? pra chegar no Fortaleza. Aí eu tava voltando pro Brasil e chegou essa proposta, eu não conhecia. Série B, eu não conhecia, não vou mentir, eu não conhecia, aqui assim, eu não sabia como é que era. Eu sabia que tinha o Fortaleza, era o time, mas não sabia. Não sabia a força do torcedor, não sabia como que era. Aí veio uma proposta, projeto muito bom, o Fernando Moraes veio falar com a gente, comigo como empresário, eu falei, cara, vamos. Só que assim, eu tava vindo da Coreia, onde teve Copa do Mundo, imagina a estrutura. Total. Eu já falei isso em outras entrevistas, quando eu cheguei no PC, quando eu entrei ali no vestiário, um vaso quebrado, eu falei, caramba, aí eu liguei pro Vando, o que é isso aqui, o que eu vim fazer aqui? Ele falou, não, calma, os caras vão organizar o clube, o projeto é muito bom, da Santana e tal. Aí quando eu comecei a treinar, quando começou os jogos, já fui logo para um jogo, foi até o primeiro jogo da final do turno contra o Ceará, a gente foi campeão. Eu entrei no jogo e vi a força da torcida. Aí eu falei, caramba, que lugar massa. Aí sabe quando você vai se adaptando ao clube, vai entendendo o clube e as coisas começando a dar certo dentro de campo. A gente foi campeão aquele ano e subimos o time com destaque, eu sendo um dos destaques da Série B. Acabei não ficando no final, que eu saí. Aí depois de 2005 voltamos e fizemos aquele campeonato maravilhoso ali, onde o Rinaldo fez, acho que 14 aqueles gols, eu fiz 9 gols, Fumagalli 8, ganhando dos grandes tudo aí. Ficamos na história, né? Até hoje a galera lembra, os torcedores lembram e foi superado pelo time do Rogério em 2019, depois o Voivoda veio e bateu todos os recordes. Mas a gente tá ali entre os que todos lembram, assim, de jogos e daquela equipe que era muito boa, né? Você tem uma recordação, sem dúvida alguma, acho que o torcedor do Fortaleza lembra demais, porque você foi uma dupla muito boa com o Rinaldo, né? Isso. Vocês ficaram muito amigos e tal, e dentro de campo vocês tinham eu sei que você fez duplas, obviamente, com o Viola, você fez com o Romário, com o Sávio, mas você se encaixou lá, no Goiás, era um quarteto, porque é bom lembrar, gente, o Lúcio não era atacante não, tá? Era meia, eu Era sempre gostei de meia, jogar de meia. Mas era um meia Aqui realmente. no Fortaleza também joguei mais de meia. Você jogou aqui mais de meia. Eu queria que você falasse dessa, porque era até chamado de Ronaldinho Gaúcho, cara. Por causa do cabelo. Exatamente, por causa do cabelo. Você quer que eu fale da parte do... Você fala do sucesso com a dupla com o Rinaldo, com o Rinaldo, sim. Então, o Rinaldo já tinha jogado com ele no Guarani, pouco tempo, a gente jogou no Guarani. E eu estava emprestado do Cruzeiro. A gente tinha jogado no Guarani. Antes de eu ir pra Coreia. Eu fui logo depois. Jogamos no primeiro semestre e eu fui pra Coreia no segundo semestre. E quando o Fortaleza foi me contratar, aí tinha contratado o Zada, volante, o Rinaldo. Aí eles me ligaram, o Rinaldo, vem pra cá, pô, tá legal, aqui é legal, não sei o que e tal. Aí eu vim e foi o que aconteceu, essa história aí, que a gente fez uma dupla muito boa. Nós somos compadres, né? E até hoje a gente tem contato, sempre se vê. E o Rinaldo é um irmão que eu tenho. E assim, dava muito certo porque o Rinaldo era muito rápido. E eu jogando de armador, eu tinha essa facilidade de poder dar um passe um pouquinho mais forte que ele chegava. E eu sabia que quando ele estava pelo lado, ele ia cruzar aquela bola ali e eu sempre procurava entrar na área para fazer gol. Eu fiz muitos gols assim com o Rinaldo cruzando e eu vindo de trás, finalizando. Tem gol contra o São Caetano assim, tem gol contra o Botafogo aqui assim. Então a gente tinha esse entrosamento de ele fazer muitos gols, mas eu também fazia
porque o Rinaldo era um jogador de área que saía para os lados. Isso. Quando tava jogando ele, Fumagalli Ele era um também centroavante, mas ele sabia saía cair pro lado. pela velocidade dele, e o Fumagalli também saía muito, então eu aproveitava aquele espaço ali para entrar na área para fazer gol. E Tinha eu fiz outro bastante baixinho gols. também, cara. Clodoaldo eu joguei pouco tempo com o Clodoaldo, né? Isso. Quando eu cheguei, o Clodoaldo, eu joguei pouco com ele, mas assim, deu para ver a qualidade Aquele dele, jogo né? contra o São Paulo lá. A bola É. passa pertinho de você, Passou, né? se ele toca para trás ali, eu só Era gol. empurro. Aquele jogo do São Paulo. Mas o Capetinha também tinha... Não, é mágico, craque. Tanto é que é um dos maiores da história aí, né? Se não o maior, então merece todos os aplausos aí. Lúcio, diferentemente do que está acontecendo agora, o Fortaleza construiu uma identidade grande, né? Por tudo, né? Rogério Ceni, Vojvoda. Mas naquele tempo a gente sentiu uma dificuldade muito grande, né? Eu acho que você sentia muito dos times daqui para chegar até lá. O que você vê de diferente do que está acontecendo agora? Tem uma famosa mentalidade vencedora de você chegar para dizer assim, não, cara, a gente vai jogar aqui no Castelão e também da mesma forma jogando fora. Então, assim, você acha que existia isso? Por que naquele tempo, porque, querendo ou não, a gente tem que ser sério, porque o time do Fortaleza era um time muito bom, cara. Você tinha Angelino, você tinha o Bosco, você, Fumagalli, Rinaldo, Clodoaldo, Erandi, inclusive o Erandi foi para o Atlético, voltou também. Então, assim, era um time bom, era um ótimo Muito time bom, que muito dava bom. para fazer, sem dúvida alguma, um estardalhaço maior. O que você acha que não conseguia render tanto? E eu estou falando aqui do Fortaleza, mas também outros passaram por isso. O Bahia teve o seu sucesso lá no final da década de 80, mas depois nunca mais. É tanto que quem conseguiu foi só o Fortaleza agora, porque os times nordestinos realmente não conseguiam. Estruturalmente, hoje o Fortaleza se preparou para isso, né? Como você falou do Rogério Ceni. Na nossa época, nós tínhamos um time muito bom, mas assim, se hoje acontece... Fortaleza às vezes é prejudicado, os clubes do Nordeste são prejudicados, imagina aquela época, né? Claro. Na dúvida era pros caras, sempre o famoso jogo aqui, Corinthians e Fortaleza, eu tava naquele jogo. Filho. Tava naquele jogo. É da Copa do Brasil você Copa tava, do Brasil né? tava pra Fortaleza, foi foi o primeiro ano que eu tava aqui, 2004. Então, alguns jogos a gente não conseguia render tanto e outros, querendo ou não, naquela época também, a superioridade era muito grande dos clubes do Sul, né? Muito grande. Hoje você consegue equiparar mais, você consegue equilibrar mais, porque estruturalmente os clubes, financeiramente os clubes do Nordeste melhoraram muito, se tornaram profissionais as administrações, e isso melhorou muito, isso ajuda muito, é importante demais. Eu lembro que a gente, que estrutura de clube, assim, de campos, na minha época não se preocupavam muito, igual hoje. Hoje eles se preocupam em tudo. Você vai lá no PC hoje, você vai lá no campo do Ceará, né? No centro de treinamento do Ceará, entendeu? Espetacular. Pois é, eles se prepararam, porque eles descobriram que isso é importante, tanto para a base, para você revelar jogador, como para o time profissional e fazer os treinamentos, estrutura, isso é importante. Profissionalizar os departamentos. E o que aconteceu? Com Fortaleza principalmente, que pegou uma diretoria que já se entende bem, um cara que é fora de série, que é o Marcelo Paes, né? Na parte de gestão, um exemplo aí para o Brasil. Então, as coisas foram melhorando. E hoje o Fortaleza, com o passar do tempo, eu acho que isso começou lá atrás, em 2005 já foi uma mudança, que o Elisandro chegou, já mudou muita coisa ali dentro. Aí foi mudando aos poucos, Rogério Ceni veio, juntamente com, como eu falei, com o Marcelo Paes e a sua diretoria, eles profissionalizaram e começou a ter o respeito lá. O pessoal começou a ver, caramba, não é... Porque às vezes um time, como você falou naquele tempo lá atrás, um time fazia a campanha boa e depois não fazia mais, outro fazia e não fazia. Agora não, os times aqui, o Bahia, principalmente Fortaleza, que está nessa ascensão com uma estrutura boa, faz muito tempo que está lá no topo, chegando entre os 10 da Série A, chegou até entre os 4 primeiros. Então isso é uma mudança de mentalidade. E isso tende a melhorar. Total, daqui a pouco o Ceará vai profissionalizar também, não sei como é que se já profissionalizou, vai como Fortaleza faz, que eu acho que tem que profissionalizar, ninguém tem que trabalhar em clube por amor, porque tem que profissionalizar, porque você vai melhorar a parte estrutural do clube e os resultados vão vir dentro de campo. É interessante você falar sobre isso, né? Porque para alguns, né, isso é uma besteira, né? Que eu lembro que o Rogério Ceni se incomodava até com a comida que era servida dentro, lá no refeitório. Então, quer dizer, e você falando isso, né, que você passou por aquela fase difícil, eu imagino, você estava lá no PC em 2004, 2005, até 2008, você vai hoje, é outro clube, né? É outro clube completamente diferente, né? Não, sensacional, é primeiro mundo. E quando eu saí,
quando eu fui para o Atlético em 2007, eu cheguei na cidade do Galo, primeiro mundo. Né? Caramba, não, quando eu fui pro Cruzeiro também, a mesma coisa. Quando eu cheguei no Cruzeiro, ela estava inaugurando a Toca 2, que é... E você vem, quando eu voltei em 2008, você comparava, querendo ou não. Eu fui agora, pouco tempo lá, impressionante, que eu fui ver tem um mural lá que tem das conquistas, eu tô lá, eternizado lá, graças a Deus, e eu fui conhecer o clube, fui ver as mudanças, impressionante. Por isso que você fala assim, por que o clube está tão bem? Olha os detalhes. São coisas que mudam. São coisas que não aparecem, mas que fazem uma diferença também para vocês. Muito grande. Aquele pessoal que trabalha lá dentro, ali já existe uma engrenagem que gira certinho para tudo acontecer. Aí você vai ver um time conquistando, você acha que é só ali no campo. Não. É muito apoio lá de trás, da retaguarda. Se a gente vê muitos jogadores, você falou do Gabigol, tem o Cássio agora. Você passa por um período... Você estava no Galo, você sai de Fortaleza, vai para o Galo, depois você volta para Fortaleza, você vem, você conquista o título cearense de 2008, mas você sai. Eu queria saber que você me disse, aconteceu alguma coisa? Aconteceu muita coisa ali naquela minha volta, muita coisa. Porque assim, quando você sai... Quando eu fui para o Atlético, e eu não renovei, fiquei o ano todo lá, fui campeão mineiro, e não renovei, tive algumas razões que me atrapalharam, aí eu tenho uma proposta para voltar para Fortaleza, mas eu não sabia que lá dentro estava uma briguinha com o atual presidente, não lembro se era o Lúcio Bonfim. Acho que era o Desidério, não? 2008. Não era o Desidério, era o não. Lúcio? Não lembro se era o Lúcio Bonfim, eu não lembro. E ele me contratou e depois lá dentro estava uma separação com a Santana. E todas as vezes que eu vim pela Santana. E o Edilson José era o diretor da Santana e era o diretor que ficava lá na sala. E ele começou a me perseguir. Não me colocando para jogar, falava para os caras não me pôr para jogar, porque eu tinha vindo através do presidente que estavam... então não respeitaram a minha história lá dentro, não começaram aí treinador. O Heriberto pediu para mim jogar a final do... Contra o Icasa, né? Contra o Icasa machucado. Você joga lá? Eu jogo lá e sinto, porque eu estava machucado. Eu fiz o treinamento lá no Porto das Dunas, naquele hotel que a gente ficava lá. Porto da Aldeia, Aí o pessoal veio falar comigo, Lúcio, joga. Eu falei, cara, não consigo ainda. Não consigo. Não, vamos fazer o teste. Aí acabou o 2 toques, me levaram pro campo, fiz teste. Não, você tá travado. Pode soltar a perna, você tá recuperado. Médico, fisioterapeuta, todo mundo foi lá. Porque a gente tem que ganhar lá, Lúcio. Sim, tem que ganhar. Se a gente não ganhar lá, a gente pode perder o título em casa. Aí eu, sempre querendo ajudar, falei, cara, eu vou. Aí fiz os testes e fui pro jogo. Aí antes do jogo lá, o Heriberto da Cunha, né? Isso, se não me engano. Ele falou assim, Lúcio, não se preocupe, se você se machucar, o Campeonato Brasileiro está começando e a gente tem tempo aí para você voltar, você se recuperar, fica tranquilo. Beleza. Primeiro lance, dei assistência pro Paulo Isidoro, fizemos 1-0. Entrei pela esquerda, cruzei. Aí teve um lance que eu estiquei a perna machucada assim, deu um lençol no cara e fui esticar para dominar, senti na hora. Foi ali, mas Deus escreve certo por linhas tortas, né? Aí eu machuquei, aí o Oswaldo entrou no meu lugar e começou a se destacar. Mas assim, aí no jogo de volta aqui no vestiário, eu fui pro vestiário para fazer a oração. Aí o Heriberto fala assim, tá vendo aí, ó, chorando, o Lúcio ajudou a gente. Jogou machucado lá, vamos ser campeão por ele. Aí eu olhei pro Castelão assim, o Castelão lotado. Falei, caramba, não, olha o que eu tô perdendo. Aí acabou o campeonato, o Heriberto não me colocou mais pra jogar. Colocava um jogo, outro, foi me... Terminando mesmo. Uhum. Aí depois chegou um que era do Guarani, o treinador, que eu esqueci o nome dele. Ele falou pra mim, Lúcio, o que tá acontecendo? O pessoal aqui dentro não quer que você jogue. O que eu tô querendo te colocar, o pessoal não quer que você jogue. Falei, aí eu tava na concentração para jogar contra o São Bernardo, São Caetano, não sei. Santo André, isso. Eu tava nesse mesmo hotel. Aí eu ia fazer o 6º jogo. Aí eu liguei pro meu empresário, pro Vando. Falei, Vando, tá acontecendo isso e isso, cara. Tô achando muito estranho. E eu vou fazer o 6º jogo se eu jogar hoje. E os caras não querem me pôr pra jogar aqui, não sei o que tá acontecendo. Aí, aliás, eu sei. Aí, beleza. Passei tudo pra ele. Ele falou, não, tá bom, vou ligar pro Edilson José e vou conversar com ele pra ver o que a gente faz, tá? Qual a intenção deles com você. E eu na concentração com o Paulo Isidoro. O Paulo Isidoro era o capitão na época. Aí ele ligou pro Edilson José, o Edilson José falou assim, não, se ele não jogar bem, a gente vai ver o que faz com ele. Falou, de jeito. Eu falei, caraca, eu com a história dessa, o cara fala isso. Aí eu peguei e o Vando falou, não, eu falei, Vando, então o que eu faço? Ele falou, não, se você jogar, você não vai poder jogar o 6º jogo.
se você entrar nesse jogo aí. Você E não os pode caras ser não, transferido. os caras não estão, você não pode ser transferido. E os caras não estão com boa intenção contigo aí. Aí eu falei, então eu vou. Aí ele falou, então vamos pegar as suas coisas, despede do pessoal e pode ir pra casa. Aí eu peguei minhas coisas e fui lá, falei, Paulo, tá acontecendo isso e isso, Paulo Isidoro, expliquei pra ele, tá acontecendo isso e isso, os caras estão fazendo isso comigo aqui, há uma força aí pra mim não jogar, briga de diretoria. Não respeitaram a minha história. Eu não tenho mágoa disso não, mas eu conto pra saber o meu lado, o que aconteceu. Aí, peguei e saí, peguei meu bolso, despedi do pessoal e saí da concentração e fui pra casa. E aí o meu empresário conversou, rescindiu. Aí eu tava pra ir pro América de Natal ou pro... Assim o meu empresário me falou. Ninguém chegou a falar pra mim. Pro América ou os dois lá de Natal. O América e o ABC, né? Sim, os América e dois lá. ABC. Aí eu cheguei... Como eu tinha uma filha pequena no meu casamento, a Nunes, que tem 16 anos hoje, minha princesa, ela tava pequenininha. Aí eu tive a proposta do Ceará. Do Ceará. E, assim, às vezes as pessoas falam, pô, Lúcio, mas você era ídolo do... Mas sabe quando você não tem essa noção, assim? Na época não tinha muita noção Acredito que sim, sem até de dúvida. rivalidade e tal. Eu falei, caramba, minha filha tá pequena, eu tenho que mudar de cidade. Aí veio a proposta do Ceará, com o maior respeito, o Evandro Leitão, cara, tem um contrato de 2 anos pra você, a gente tá com reestruturação no clube e tal. Aí eu falei, caramba, então vamos. Aí foi uma experiência, fui muito respeitado, pode ver que você nunca me vê zoando, Claro, você foi, tirando onda com com clube nenhum que eu certeza. joguei, fui muito profissional lá. Infelizmente, foi o Lula Pereira, né, que me quis lá, juntamente com o Evandro Leitão. E a gente fez um campeonato não muito bom, e eu tava jogando muito bem pelo Ceará e tive uma lesão no lado. Foi uma expulsão besta, que eu dei um carrinho lateral lá, logo no Cocito, que me bateu a vida toda. O volante Bem contra feito, ele aprendeu. eu fui dar um carrinho lateral nele num jogo que eu tava arrebentando contra, eu acho que era o Curitiba, e acabei sendo expulso no Castelão. Tava jogando muito bem nesse jogo e acabei sendo expulso. E depois eu tinha uma lesão no adutor, aí eu tinha um contrato de mais um ano, então eu cheguei já na segunda fase, mais pro final do campeonato da Série B, e como eu tinha um contrato de mais um ano, eu falei, cara, ano que vem eu vou me preparar, vou fazer a pré-temporada e vou jogar bem. Só que aí o Lula saiu e veio o Zé Teodoro falou assim, o Lúcio não, ele já tinha me mandado embora do Do esporte. do esporte. Ele falou assim, o Lúcio não é meu perfil. Aí o Evandro Leitão me ligou, falou, Lúcio, o treinador não te quer, você quer conversar com ele? Eu te passo o contato dele. Eu falei, não, deixa eu conversar com você pra saber. Aí eu liguei, ele não me atendeu. Caraca. Não me atendeu. E o Zé Teodoro foi um dos caras que mais me motivou no início da minha carreira, no Goiás. Quando eu tava subindo, eu era o camisa 10, com 19 anos, e na Série B que a gente subiu lá no Goiás, e ele falava assim nos treinamentos, você vai ficar rico, é Mitsubishi, vai comprar os carros da época, né? Mitsubishi, não sei o quê. Nosso treino de finalização lá e tudo. E nos jogos ele ficava, me motivou muito, é um cara que eu tinha como exemplo pra mim, como jogador. Só que aí no futebol ele fez essas duas coisas comigo, me mandou embora do esporte e me mandou embora do Ceará. Aí eu fiquei assim, caramba, o cara que eu admirava tanto, que eu tinha como exemplo fazer isso comigo. Aí depois eu fiquei sabendo que ele falou que eu falei no Fortaleza para não contratar ele. Eu nunca me envolvi com diretoria, eu sempre fui aquele cara que chegava para treinar, fazia o meu trabalho, brincava com todo mundo. Eu sempre fui muito povão, nunca fiz distinção de ninguém por ser esse é melhor que aquele. Para mim todo mundo é igual, independente. Até hoje eu sou assim, desde pequeno, meu pai e minha mãe me ensinaram a ser assim. Não existe acepção de pessoas, todas as pessoas são iguais. Você não é porque é um presidente, não é porque é um roupeiro, não é porque é um faxineiro, você tem que tratar com diferença. Eu trato todo mundo igual, quem me conhece sabe disso, eu trato todo mundo igual. E aconteceu que ele fez isso comigo achando que eu tinha falado. Eu nunca falei, eu nunca me envolvi, assim, em clube, de chegar em diretoria. Tanto é que, eu vou falar rapidinho, no Bragantino, o Marcelo Veiga era louco comigo, apaixonado em mim, assim. Ele falava assim, Lúcio, eu vou escalar o time hoje, o que tu acha de eu colocar esse jogador ou esse? Eu era o capitão, né? Eu falava, Marcelo, eu vou dar minha opinião aqui, mas eu não vou falar pra você escalar isso ou isso. Eu nunca falei, se você colocar isso aqui, a gente vai ganhar isso, se você colocar isso aqui, a gente vai ganhar com isso aqui. Vamos ganhar uma parte diferente. Mas eu nunca falei, coloca ali o cara, tira esse cara aí, porque esse cara aqui, entendeu? Eu nunca falei isso. Então eu sempre fui assim. E ele achou que eu tinha falado alguma coisa, eu não falei. Chegou no ouvido dele, tanto é que é um amigo meu, que é amigo dele, que falou isso. Então foi uma decepção muito grande pra mim. Não me atendeu, aí eu acabei fiquei um tempinho sem clube, aí fui pro CRB. Aí arrebentei no CRB lá, ajudei, o time estava numa fase difícil financeiramente, quase caindo. Eu fiz na final lá, no jogo decisivo contra o Salgueiro, que ia ficar sem divisão.
Aí eu fiz o gol, dei uma assistência, eu dei 2 assistências e fiz um gol na final. Caraca. Foi, a torcida entrou em campo, eu lembro até hoje, dando dinheiro pra gente, assim, ó. A torcida abraçando e invadiu o campo. Aí dali eu fui pro Bragantino, foi onde eu fiz um campeonato sensacional no Bragantino, já com 34 para 35 anos. Pô, massa, espetáculo. Rapaz, dava pra gente falar aqui mais 2 horas, né? Tem muita coisa, eu te contei no in-off aqui. Pô, demais. Queria só perguntar aqui, só pra finalizar, a gente tá caminhando aqui pro final, queria que você falasse assim, dos jogadores que você jogou, qual foi o melhor? Romário? Eu joguei com grandes jogadores, mas o Romário fora de série. Fora de série. Romário, o Viola. Mas assim, a dupla que fica, que eu não vou esquecer é com o Rinaldo, né? Que a gente se entendia muito bem. O cara que eu mais me entendia assim foi com o Rinaldo. Por que você escolheu ficar aqui em Fortaleza? Na verdade, no início foi por causa da minha filha, né? Da Ana Luísa, que eu muito apegado. Porque eu tenho a Leiliane, que quando eu jogava, que é a minha filha mais velha, que eu já sou até avô, né? Tem a Ana Laura e minha netinha de 5 anos. Mas assim, eu não convivi muito com ela porque eu jogava. E a gente ficou distante por causa do futebol e por alguns trâmites também, que hoje, graças a Deus, é minha melhor amiga. É um amor da minha vida, um dos amores da minha vida. E a Ana Luísa pequenininha, eu ficava indo e vindo. Aí ficava indo e vindo pra vê-la de 3 em 3 meses e tal. E acabou que, quando eu parei pra morar em Alvorada mesmo, que eu conheci minha esposa atual, que é de lá, Faelma, minha esposa. Aí eu falei, amor, não consigo ficar aqui. A cidade pequena, eu gosto de passear lá, eu amo minha cidade, mas pra ter negócios, eu tinha que ter alguma coisa, não dava pra mim. Aí eu vim pra Fortaleza, aí eu tinha o Lucas da Vivo Veículos, que é um grande amigo meu, um irmão que eu tenho, que eu dei um passo atrás e ele falou assim, Lúcio, vem aqui, fica aqui em casa. Eu fiquei na casa dele, investi na loja lá com ele, e ele me ajudou, sou muito grato a ele, cara que abriu as portas pra mim. Porque tem gente que, isso que eu falo, tem que dar um passinho atrás às vezes pra você continuar. E eu tinha uns negócios lá em Tocantins meio enrolados, eu tava esperando desenrolar, aí graças a Deus ele me deu esse apoio. Aí hoje, graças a Deus, meus negócios foram pra frente, eu toco meus negócios hoje que é em imóveis, né? E Deus tem abençoado bastante. E hoje aí eu escolhi morar no Eusébio, parece que é interior, pra mim é interior, é colado em Fortaleza, né? Mas pra mim é interior, é mais tranquilo. E eu gosto do interior, que eu sou de Alvorada, né? Em Tocantins, que é uma cidade pequena. E gosto dessa tranquilidade. E lá tem tudo, né? Eu venho aqui só pra gravar contigo, quando eu preciso ir fazer alguma coisa aí que tem que ser aqui. E a partir de agora? Vai virar palestrante mesmo, é isso? Isso, eu quero até contar com o apoio aí. Claro, o maior prazer, do blog do Camps. Sempre. Eu tô me preparando, porque não adianta você falar, eu quero ser e não se preparar. Tô fazendo um curso de oratória, que eu te falei aqui da Vox to You, do pessoal. Tenho que melhorar muito essa parte de comunicação. Eu sempre fui muito bom no português, mas na escola eu sempre gostei do português, mas o português é uma língua muito difícil de ser jornalista, você sabe. E a forma da gente comunicar é muito importante. Né? Às vezes a gente acha que a comunicação, tem a comunicação não verbal, né? Que é muito importante. E eu estou aprendendo isso, tirar alguns vícios, eu falo muito ainda, o meu professor me corrige muito, que é o Né. É muita coisa que a gente está aprendendo, cara. Você acha que não é nada, mas você vai fazer um curso desse, você fica encantado. Eu estou encantado, porque além do curso ser um curso muito bom, ele é como se fosse uma terapia. Que maravilha. Uma terapia, porque você encontra a galera lá, as pessoas, cada um, você vai conhecendo pessoas diferentes, contando da sua vida, e você vai aprendendo com o facilitador, que é o William, que é um cara palestrante profissional, sensacional. E eu quero poder ajudar pessoas com isso, com esse novo projeto meu aí, que é palestrar. Que maravilha, Lúcio, obrigado, de coração, cara, você é doido, você não imagina. Tamo junto, Kempis, faltou a história do Mano Brown, né, Kempis? Mas na próxima a gente fala. Mas, gente, não esquece, depois tem a história do Mano Brown. O nome aqui tem história muito, mas não, nós vamos ter a história do Mano Brown, sem dúvida alguma. Gente, obrigado de coração, agradecer mais uma vez. Tamo junto, meu irmão. De bola. Obrigado mesmo. Você que está no YouTube, deixa seu like, deixa seu comentário, o que é que você fala aqui dessa figura sensacional. Obrigado mesmo. Deixa seu joinha. E você na TVC toda quinta, às 11 da noite, essa entrevista aqui com o Lúcio. Grande abraço, gente. Até a próxima. Tamo junto.